Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago a 9ª lição dos nossos juvenis, que tem um tema muito especial, que faz uma pergunta: o que é a igreja? Qual é a missão da igreja? O que a igreja desenvolve na sociedade? Dentro desta pergunta, nós teremos na lição as respostas que com certeza irá enriquecer os nossos conhecimentos acerca desse tema tão importante. O nosso texto áureo vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Senhor Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele faz uma pergunta perguntando assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Cada um vai trazer uma interpretação para a pergunta do Senhor Jesus. Porém, Pedro, movido pelo Espírito Santo, tendo a sua mente iluminada pelo Senhor, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta afirmativa de Pedro, Jesus então vai dizer o que nós lemos aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observação: Pedro não é a rocha principal. Inclusive, o nome Pedro vai dizer fragmentos de pedra, enquanto a verdade que ele falou é uma verdade inquestionável, porque Jesus é a rocha verdadeira. Jesus é a pedra de esquina, a pedra que é colocada como base, e é nesta base que a igreja está fundamentada. Qual é então os objetivos da nossa lição, dessa nossa 9ª lição? Primeiro, compreender o termo bíblico de igreja, reconhecer a igreja como sal da terra e luz do mundo, e descrever a intransferível missão da igreja. Nós vamos ver então que a igreja, vocês ouvirão falar isso constantemente, Deus, ele só formou 2 instituições aqui nesta terra. A primeira foi a família. E vale a pena lembrar que o modelo de família é homem e mulher. É o modelo de família segundo Gênesis, segundo a Bíblia. E depois, a outra instituição foi a igreja. Então, o Senhor tem um zelo muito grande pela família e também pela a igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Eu vou ler alguns versículos aqui, que diz assim: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, então, vai estabelecer um marco naquela conversa, dizendo que eles estavam diante do Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Na nossa introdução, está escrita assim a nossa introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito da igreja, sua fundação, símbolos e missão. Você verá que a igreja não é simples organização marcada por um alto grau de burocracia. Não. A igreja é um organismo vivo e dinâmico. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Como corpo de Cristo, ela tem missão a cumprir. Você sabe qual é a missão integral da igreja? Sua missão é pregar o evangelho
a todo homem, em todo lugar, para a glória de Deus. O compromisso da igreja é levar Cristo às pessoas de diferentes culturas, raças e povos. Como igreja, você também tem cumprido com a sua missão? Então, nós, como igreja, nós temos a tarefa, e vale a pena dizer para vocês que nós, quando nós nos reunimos, quando a igreja se reúne, igreja essa instituída por Jesus, ela se reúne com a finalidade, primeiro, a adoração. Olha, o homem não existe para outra finalidade a não ser primeiro para adorar. Da mesma forma, a igreja. A igreja é o lugar de adoração, onde nós vamos para adorar a Deus. Uma vez que nós adoramos a Deus, nós atraímos a presença dele para as nossas vidas. E com isso, então, nós somos aptos para a evangelização. Porque é na igreja que nós receberemos informações que nos levará ao evangelismo pessoal ou evangelismo em massa. Então, qual é a missão da igreja? Adoração. Adoração, evangelização e edificação. Porque na igreja a gente adora, a gente evangeliza aqueles que ainda não receberam a fé e somos edificados. Ok? A igreja é formada de quem? E aqui ele vai dizer: eu, você, todos nós. Diz assim: não são poucas as pessoas que em pleno século XXI ainda confundem a igreja com um edifício formado por tijolos, pedras, areias e cimento. De acordo com o Novo Testamento, o termo igreja pode ser compreendido de três maneiras. Primeiro, igreja universal, composta de todos os santos reunidos em Cristo, ou seja, crentes que está reunida em todos os lugares. Todos os lugares a igreja está reunida. Então é uma igreja universal, aonde todos estão reunidos. Existe dentro dessa igreja universal, existe a igreja visível, que é a sua congregação, que é a minha congregação, que é a congregação aonde nós estamos, e a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que já está na eternidade com o Senhor, mas já está livre, inclusive, de qualquer julgamento dessa vida, porque já está com o Senhor. Tá certo? Então existe essa igreja universal, existem as nossas igrejas locais, que são as nossas congregações, os nossos templos em cada cidade são as nossas igrejas locais. E também existem as igrejas domésticas ou grupos domésticos, o quê? Que são aquelas igrejas que começam em casas. Igrejas que têm o seu início em casas e de repente a partir de uma casa ela vai se tornar uma igreja naquela comunidade. A igreja primitiva, ela cresceu em casas, inclusive a igreja de Corinto, ela cresceu na casa de um homem que antes de aceitar o evangelho, ele estava na sinagoga, inclusive a casa dele é perto da sinagoga. E ele, ao se render ao evangelho, a casa dele vai ser um lugar de culto. Você vai ver em Atos também dizendo que eles iam de casa em casa, pregando, anunciando, comendo pão, fazendo festa, porque é assim mesmo quando o povo de Deus se reúne. Então a igreja cresceu em casas, ok? Lá no seu início. Hoje, claro, é necessário ter os grandes templos, as catedrais, sim, tudo isso é importante. Mas a forma mais eficaz de evangelismo é o evangelismo pessoal e aquele que vai de casa em casa, tá? Diz assim: em nenhum momento o conceito de igreja está associado a um prédio ou templo físico, mas sempre a pessoas ou reuniões destas para adorar e servir a Deus. A igreja, ela não pode ser vista só como tijolos, areia, cimento, não.
e não a fachada. Nós somos a Assembleia de Deus, mas a igreja do Senhor Jesus não é a Assembleia de Deus, não é batista, não é metodista. A igreja do Senhor, essa igreja universal, essa igreja que abrange todas as pessoas, não tem um nome específico, não tem uma denominação específica. Ela é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Qual é o nome da igreja? Noiva do Cordeiro. E ela é um organismo vivo e não uma organização. Ela é, como organização, ela precisa de CNPJ, um nome para ela ser registrada, mas como organismo vivo, sou eu e você, que não carregamos rótulo de igreja, mas somos a igreja. Ok? Diz então, como afirmou Duzic, a igreja consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada de Deus, aos quais, mediante a obra de Cristo na sua redenção, foram reunidos com uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidade de servir ao Senhor. A igreja é o seguinte, a tarefa da igreja, ela, no seu vocábulo grego, o termo igreja, que é a eclésia, significa chamados para fora. Como diz o comentarista, chamados do mundo, do pecado, para quê? Para formar a noiva do Cordeiro. Então ela é tirada de um lugar para formar, para estar em um outro lugar. Então a igreja, chamados para fora. Embora o mundo a enxergue apenas tão somente como uma instituição sem fins lucrativos, para Deus ela é um organismo vivo e dinâmico, ou seja, um organismo que está sempre em movimento, sempre em crescimento. A igreja, ela vai ser fundada pelo Senhor Jesus com os seus discípulos e vai ser inaugurada no dia de Pentecostes. Com a descida do Espírito Santo, a igreja vai ser inaugurada naquele dia marcante. E a nossa denominação agora no mês de junho vai completar 110 anos, que nós estamos anunciando essa chama, essa mensagem pentecostal aqui no nosso país. Longe de ser uma comunidade de pessoas perfeitas, a igreja é uma comunidade de pecadores arrependidos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. A igreja ela não é feita de pessoas perfeitas, não, de pessoas falhas, de pessoas que erram, mas que foram compradas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós estamos de pés na presença do Senhor. Por quê? Porque há alguém que nos condena, mas há alguém que nos liberta. Há alguém que nos condena e nos quer levar ao pecado, mas tem alguém que nos liberta do pecado e nos leva ao céu, que é o Senhor Jesus. No segundo ponto, nós vamos falar da igreja como sal e luz, a importância do sal e da luz na vida do ser humano. Dentre as muitas metáforas utilizadas para descrever a igreja em o Novo Testamento, nós vamos ver algumas delas. Primeiro, sacerdócio real. Pedro vai falar sobre isso. Povo e propriedade exclusiva de Deus. Pedro também fala. Corpo de Cristo. Paulo fala que nós somos corpo de Cristo. Que nós somos raça eleita. Pedro vai falar. Lavoura de Deus. Paulo vai falar que nós somos lavoura de Deus. Santuário de Deus. Paulo falou que nós somos santuário de Deus. Vamos então nos deter na expressão sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. O sal era empregado pelos judeus com o objetivo de temperar e preservar os alimentos, pois naquela época não existia refrigeração. Jesus identifica a igreja e o mundo como duas comunidades distintas. De um lado está a igreja como sal que tempera e preserva, e do outro lado está o mundo com a sua deterioração. Ou seja, o pecado traz a corrupção, e a corrupção é podridão.
Mas aonde tem a igreja, que é o sal, a tendência da igreja é conservar o ambiente. É trazer um ambiente mais purificado, mais limpo, mais cheio da presença do Senhor. Então, querido, é fundamental que a igreja, como sal, na medida certa, tempere. Mas, em um grau mais elevado, ela conserve. Conservar é diferente de temperar. Temperar na medida certa. E conservar é quando se usa uma quantidade a mais de sal para poder fazer esta proteção. Isso é visto nos alimentos que nós ingerimos na feijoada. Então ele fica lá no mercado e lá ele é coberto de sal. Então o sal vai agir ali preservando aquele alimento. Tá bom? Então esta é a qualidade do sal. Temperar e trazer a preservação. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus nesses dias em que estamos vivendo. Sois a luz do mundo. Somos a luz do mundo. A igreja. A luz é essencial à humanidade. É imprescindível em locais de trevas. Novamente, Jesus distingue a igreja e o mundo em duas comunidades, onde a primeira é identificada como a luz, que ilumina, e a segunda como lugar de trevas, de escuridão. Jesus conscientiza seus discípulos acerca da responsabilidade de refletirem a luz do Evangelho através de suas boas obras. A semelhança de uma lâmpada, ela precisa ser ligada no interruptor para que ela acenda, senão ela vai ser uma lâmpada apagada. Do mesmo modo somos nós. Se nós estivermos desligados do Senhor Jesus, mesmo sendo lâmpada, nós estaremos apagados. Então é necessário que nós estejamos ligados sempre no Senhor. A exemplo da lua. A lua, ela está lá no seu lugar, aparece todas as noites. Uma época ela dá uma sumidinha, quando ela chega minguante, até ela crescer novamente, ela some um pouquinho para nós, mas vai estar lá do outro lado do mundo, aparecendo lá no Japão, por exemplo. Mas o que ela vai fazer? Ela vai só refletir a luz que ela recebe do astro rei, que é o Sol, ou das demais, né? Das demais que já, ao incidir os raios do Sol, também ajuda a jogar brilho em cima dela, mas ela não tem brilho próprio. Do mesmo modo, nós somos luz, mas não temos energia própria. A nossa energia, ela vem do Senhor. A nossa energia, ela vem de Cristo para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar ligados nele. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, o que você ligar na terra está ligado no céu. Então o que a igreja liga aqui está ligado com Deus. O que nós, como luz, ligamos no céu está ligado para valer. Tá certo? No 3 diz: a igreja e sua missão. A igreja é composta por aqueles que foram chamados para fora do mundo, eclésia. Porém, isso não significa que a igreja vai deixar de cumprir sua missão no mundo. Segundo John Stott, a igreja não foi chamada nem para se excluir, nem para se assemelhar totalmente com o mundo. Ou seja, temos parentes não crentes, temos vizinhos, amigos. Nós não temos que excluir deles. O salmista fala para nós não assentarmos quando eles estiverem escarnecendo. Mas nós temos que saber do nosso limite. Mas eu não posso dizer assim, não falo mais com quem não é crente. Não, lá na sua faculdade você precisa evangelizar. Lá na sua faculdade, você precisa dizer para mais alguém que ela precisa de Jesus. Lá onde você está estudando, quem sabe você que gosta da escolinha de futebol, lá você precisa evangelizar. Você que faz natação, enfim, aonde você estiver, esteja dizendo com seu testemunho que você é diferente. E o Senhor vai confirmar a bênção na sua vida, ok? Então, eu não vou me excluir das pessoas. Elas precisam de mim como sal e como luz. Eu preciso fazer a diferença no meio delas. E com isso, eu posso ganhá-las
para o reino de Deus. Então a igreja tem a missão de adorar, não esqueça, missão da igreja, adorar a Deus, evangelizar o perdido, e a igreja é edificar um ao outro, aguardando o arrebatamento. Tá bom? Então faça isso. Nós devemos demonstrar não somente com as nossas palavras quem nós somos, mas com as nossas atitudes. Devemos refletir com as nossas atitudes nas pessoas aquilo que de fato nós somos. Nos dias de hoje, qual a missão da igreja aqui na Terra? Podemos afirmar que uma das tarefas da igreja é a evangelização do mundo. Porém, a igreja também tem como missão adorar e glorificar a Deus e ajudar os necessitados. Quando nós adoramos, evangelizamos, nós abençoamos aquele que está precisando de Deus. Último ponto da nossa lição, ponto 4, o convite ao comprometimento. Temos a certeza de que o mesmo Deus que passeava no meio da igreja da Ásia Menor, lá Apocalipse vai falar sobre isso, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, o mesmo Senhor que estava ali no meio daquelas igrejas, é o Senhor também que está no meio da nossa igreja. É Ele que atua no meio da nossa igreja. Ele que está na sua igreja, que está na minha igreja. Ele que está na igreja no mundo inteiro. A presença dele está lá, tá certo? Sondando suas incoerências e também convocando-as ao arrependimento. Está cuidando de sua noiva em pleno século XXI. O Espírito Santo continua cuidando de nós. Então a missão da igreja, mais uma vez, adoração, evangelização e edificação. Nessa edificação vai ser muito abrangente. Edificação pessoal, edificação coletiva, vendo as necessidades dos irmãos, e com isso, com certeza, cresceremos cada dia mais. Concluindo a nossa 9ª lição, a igreja não é um prédio, nem tampouco um rótulo denominacional. Ela é o corpo de Cristo e, como tal, deve carregar em si o caráter de Cristo. A igreja precisa ter as características de Cristo. Nisto, diz a Bíblia, que eles vão conhecer, o mundo vai conhecer que nós somos os seus discípulos. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos crescer cada dia mais nesta igreja maravilhosa. A sua igreja é uma bênção. Você é uma bênção. Então, ame o Senhor Jesus e adore o Senhor Jesus na igreja onde você está congregando. Na próxima lição, nós vamos ver, existem anjos e demônios? Vem comigo e com certeza vai ser uma lição muito especial. Deus te abençoe. Não se inscreveu no canal ainda não? Se inscreva no canal. Acione o sininho para que você seja notificado sempre quando eu postar um novo vídeo. Tem vídeos maravilhosos no nosso canal, tá bom? E você vai ser edificado com um deles, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Até a nossa 10ª aula, em nome de Jesus.